O vídeo começa com o Nae abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com o seu Corvette. Ele fala que ela tá maravilhosa e pergunta qual o nome dela. Ela responde que se chama Lin. Ele então pergunta se pode pegar o número de telefone dela. A garota responde que não, porque ela não fala com estranhos. Ele então fala para ela que ele está tentando conhecê-la para não ser mais um estranho. Ele fala para ela que é novo na cidade e está tentando fazer amizades com pessoas da cidade. A garota fala que não está interessada e tem que ir embora. O youtuber continua insistindo e pede o Instagram dela, mas ela fala que não vai responder ele no Instagram. Ele então pede para ela dar uma chance para ele. Ela então fala que ele não tem chance com ela e é para ele não insistir, e dá um fora nele e sai andando. Mas na hora que a mulher vê que ele tem um Corvette, na mesma hora a mágica acontece e ela vem atrás dele toda interessada em falar com ele, e dá pra ver que ela mudou mesmo de ideia. Ela então vem perguntando se ele pode dar uma carona para ela. Ele responde que não pode dar uma carona porque ele não faz o tipo dela. Ela então pede desculpas e fala que ela não é assim e que ela está tendo um dia ruim. Ele então fala que tudo bem e pergunta se ela gostou do carro dele. Ela fala que esse é o sonho dela de consumo, andar em um Corvette igual a esse. O youtuber então pergunta para onde ela estava indo. Ela responde que ia pegar um Uber, mas que ele pode dar uma carona para ela. Nae fala que sim, que só estava tentando fazer amizades e por isso veio falar com ela. Ele então pergunta se ela é daqui. Ela fala que sim, que sempre morou aqui. Ele pede para ela dar uma voltinha para ver a beleza dela. Ele então pergunta se ela não tem um namorado. A garota responde que não, que ela está solteira, porque o último relacionamento não deu muito certo. Em seguida, Nae chama ela para entrar no carro com ele. Ela então entra no carro sem pensar duas vezes e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta por que ela mudou de ideia em relação a sair com ele. E ela fala que gostou muito do carro dele e que resolveu dar uma chance para ele. Nae então pede para ela ir lá fora do carro e fazer uma dancinha para ele antes deles irem embora. Porém, tive que cortar um pedacinho da cena porque a mulher exagerou demais. Em seguida, ela dá a volta para tentar entrar no carro, mas o YouTube tranca a porta e não deixa ela entrar. Ele então fala que ela demonstrou ser muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela, e fala para ela ir pegar o seu Uber. Ela pergunta se ele está falando sério. Ele fala que sim e que não sai com garimpeira de ouro. Ela vai embora toda sem graça e no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o Nae abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e qual o seu nome. Ela responde para ele na lata que ela não tem nome. Ele então pede para pegar o número dela e ela responde que não, que ela é casada. Nae então fala que só queria fazer amizade e ela fala que sente muito, mas não pode conversar com ele. Ela dá um fora nele e sai andando. Nae então aceita o fora da mulher e caminha em direção ao seu Corvette. Na hora que a mulher vê o carro de luxo de Nae, na mesma hora ela muda de ideia, a mágica acontece e ela vem falando que ele arrasa com esse carro e que eles deveriam dar uma volta juntos. Ele então pergunta qual o nome dela e ela responde que se chama Elisa. Nae fala seu nome e diz para ela que só estava tentando conhecê-la e que ela foi muito rude com ele. Ela pede desculpas e fala que sabe que agiu errado, mas que vai se recompor com ele. Nae então pergunta se ela é casada, e ela responde que sim, mas isso não importa. Ela então pergunta se ele tem namorada.
O youtuber fala que não, mas que está procurando uma namorada que tenha a beleza dela. Ela fala que ele está exagerando. O youtuber então fala que ela é a garota mais linda que ele viu hoje. Em seguida, ela fala para ele que gostou muito do carro e que gostaria de tirar algumas fotos para guardar de recordação. Ele então fala que sem problema e pede para ela fazer as melhores poses para ele tirar as fotos. A mulher faz do jeito que ele disse. Ele então fala que ela leva muito jeito para tirar as fotos e que vão ficar muito boas. E pergunta se ela é modelo ou algo do tipo. Eles então começam a combinar de sair juntos para beber. E o Nair continua tirando as fotos dela. Ele então chama ela para entrar no carro para eles conversarem mais à vontade, e ela entra sem pensar duas vezes. Já dentro do carro, o Nair pergunta o que ela faz, e ela fala que ela é dançarina. Ele então fala que ela deve dançar muito bem. Ela fala que ele vai ter que descobrir. O YouTube então pergunta por que ela não estava sentindo ele no início, e ela responde que achou que ele era um cara comum e não sabia que ele era um grande empresário. Nair então fala que ficou chateado do jeito que ela tratou ele e que ela podia ter tratado ele melhor e que ela só mudou com ele quando viu seu carro. Ele então fala que ela demonstrou ser interesseira e que ele não sai com garimpeira de ouro. Ele fala que é melhor ela descer do carro porque não vai mais dar certo. Ela questiona pedindo para ficar no carro e pede desculpas, mas ele fala que ela já perdeu sua chance e manda ela descer do carro. Ela desce do carro e acaba se dando mal. O vídeo começa com London dizendo que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome, mas ela fala pra ele que não conhece. Ele pede pra falar com ela bem rapidinho, mas ela fala que está ocupada e sai andando. Ele tenta pegar na mão dela pra se apresentar, mas ela não toca na mão dele. Ele pergunta o que ela vai fazer porque está com tanta pressa, e ela responde que está indo almoçar. Ele fala que pode levá-la para almoçar com ele e pede o telefone dela, mas ela rejeita e diz que não passa o telefone. Ele diz que tudo bem e destrava o alarme do Corvette. A mulher volta na mesma hora e pergunta o que ele queria falar com ela, mostrando interesse no cara. London fala que ele está indo almoçar também e que gostaria de convidá-la para ir com ele. Ela responde que aceita ir com ele, mas ele questiona, dizendo que ela disse que estava ocupada e não o conhecia. Ela responde que não está tendo um dia muito bom. Ele pergunta por que ela quer vir com ele agora, e a garota fala que ele aparenta ser um cara bem interessante. Em seguida, London fala que achou ela muito linda e pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não, que ela está solteira. Ele então pergunta qual a chance dele de 0 a 10. E ela responde que a chance dele é bem alta. London fala que eles podem almoçar e depois irem para sua suíte que ele tem aqui na cidade. Ela concorda com tudo que ele fala. London então chama ela para eles entrarem no carro e para irem juntos almoçar. Dentro do carro, o YouTube questiona por que ela não quis falar com ele quando ele a abordou. Ela responde para ele que não sabe dizer. Ele então pede para ela ser sincera com ele, e ela responde que ele tem um carro muito bom e que seria um bom namorado. London pergunta o que ela tem para oferecer, e ela fica sem saber o que dizer e fala que gosta muito de gastar dinheiro e que gosta de dormir boa parte do dia. Em seguida, London fala que ele achou ela muito interesseira e que ele não vai mais querer sair com ela, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele pede para ela descer do carro porque ele não quer perder o seu tempo com ela. Ela até tenta convencê-lo para ficar no carro, mas London fala que não quer mais conversar com ela e pede para ela descer.
Ela desce do carro e acaba se dando mal por ter rejeitado o London no. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Ferrari. Ele aborda essa loira e pergunta como ela vai. A mulher fala que está no telefone e diz para ele que não está interessada. Ele pergunta se pode pedir uma informação para ela, mas a mulher fala que não quer ser incomodada. Ele pergunta se pode falar com ela 2 minutinhos e pede informação para ela onde tem um restaurante aqui perto. E ela responde para ele olhar no telefone dele, mas Nate fala que o telefone dele está descarregado. Depois de tentar pegar o número dela e sem ter sucesso, Nate caminha até sua Ferrari e não demora muito para a mulher voltar e ir atrás dele perguntando se o carro é dele. Nate confirma que sim e fala que tem as chaves do carro. Ela então fala que eles deveriam sair juntos e pergunta o que ele queria falar com ela. Nate então desce da Ferrari e fala que queria convidá-la para ir almoçar com ele e ajudar a achar um bom restaurante porque ele não conhece nada na cidade. A mulher fala que adoraria ir com ele e aceita o convite. O youtuber então pega o telefone dela e fala para eles não perderem mais tempo e convida ela para entrar no carro. Ela entra achando que vai se dar bem com o Nate e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta por que ela mudou de ideia quando viu ele entrar na Ferrari e pergunta se não foi por causa do carro. Ela responde que voltou para se desculpar com ele porque ela foi muito rude. Nate então pergunta se ela tem certeza que não foi por causa do carro. Ela fala que não e que mesmo se ele tivesse um carro simples, ela teria voltado para falar com ele. Então, Nate fala que vai devolver a Ferrari e vai alugar um carro mais simples. Porém, a mulher começa a achar ruim do carro dele ser alugado e fala que achou que o carro era dele. Nate então fala que estava testando para saber se ela ia mudar de ideia que o carro realmente é dele. Então, ele fala que ela mostrou ser uma escavadora de ouro e pede para ela dar licença do carro. A garota tenta dialogar e fala que não é garimpeira, mas o Nate fala que é sim e que ele não quer perder tempo com garimpeira e pede para ela descer do carro.